se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. História do lamento da Serra do Gama. O céu sobre a Serra do Gama parecia murmurar segredos há muito esquecidos. Quem se aventurava por suas trilhas escutava, ao longe, um lamento contínuo, como um choro que o vento carregava. Muitos diziam que a serra estava viva, que sua alma havia sido marcada por uma tragédia antiga. As árvores, cujos galhos retorcidos pareciam braços em súplica, pareciam concordar. O silêncio profundo era interrompido apenas pelo choro distante que ecoava pelas noites, assustando até os mais corajosos. Era dito que o lamento surgira após um evento macabro. Um vilarejo prosperava ao pé da serra, mas um dia desapareceu sem deixar vestígios. As pessoas que passaram por ali depois relataram uma presença sombria que os observava entre as árvores, acompanhada pelo som de alguém que chorava sem descanso. O ar tornava-se gelado e pesado, como se a própria serra estivesse em luto. Uma mulher chamada Estela decidiu investigar a origem desse mistério. Desde criança, ouvia histórias de sua avó sobre a Serra do Gama, e sua curiosidade crescia a cada relato. Armou-se de coragem e subiu a serra ao entardecer. O que ela não sabia era que algumas portas nunca deveriam ser abertas, e que certos lamentos eram mais antigos do que o próprio tempo. Enquanto caminhava, o vento uivava ao seu redor, trazendo palavras incompreensíveis. Estela sentia que a serra a guiava para algo, ou alguém. Cada passo a levava mais fundo na escuridão, mas a curiosidade era mais forte que o medo. Ela ouviu o primeiro lamento mais de perto. Parecia um homem, mas havia algo inumano no som, algo que fez seu coração acelerar. No alto da serra, encontrou ruínas de pedras cobertas por musgo. Estavam dispostas em círculo, como um antigo altar. O vento parecia girar em torno das ruínas, como se aquele fosse o epicentro do lamento. Estela ajoelhou-se, tentando entender o que se passava. Foi então que viu, entre as pedras, uma figura sombria que a observava. Os olhos da figura brilhavam como brasas no escuro. Era um velho vestido com trapos, mas seus olhos transmitiam sabedoria e dor. Ele abriu a boca e falou em um tom baixo e rouco, que se misturava com o vento. Você veio ouvir o lamento. Sem saber se respondia a um ser humano ou a um espírito, Estela sentiu. Mas não sabia que ao fazer isso, estava aceitando ser parte da história da serra, carregando em si o peso de seu lamento eterno. O velho, de olhos em brasa, aproximou-se lentamente de Estela. Cada passo parecia ecoar pela serra, como se o solo reconhecesse sua presença. Ela, paralisada, observava a figura que agora se postava diante dela. Ele não era apenas um homem, parecia parte da própria serra, moldado pelo tempo e pelo sofrimento. Há séculos eu guardo este lugar, disse o velho. Mas ninguém nunca ousou chegar tão perto. Sua voz era um sussurro carregado pelo vento, fazendo as árvores ao redor tremularem. Estela, tentando manter a calma, perguntou quem ele era e o que guardava. O velho desviou o olhar para as ruínas atrás dele. Isso aqui foi um altar. Um altar de sacrifício, onde a vila oferecia tributos aos deuses antigos para garantir fartura e proteção. Mas um dia, o sacrifício foi rejeitado. Ele fez uma pausa, como se as palavras pesassem em sua alma. Em vez de oferecer animais, ofereceram uma criança. Estela estremeceu. Não havia escutado essa parte da lenda. A história que conhecia dizia que o vilarejo desaparecera após uma tempestade devastadora, mas ninguém sabia por quê. Agora, ela começava a entender. O sacrifício não foi aceito, continuou o velho. E os deuses puniram a vila. O céu desabou em tempestade, e a terra os engoliu. Todos se foram, menos eu. Por que você ficou? Perguntou Estela, a voz trêmula. Porque fui eu quem levou a criança ao altar. Agora, carrego o lamento eterno da serra. Sou seu guardião, condenado a ouvir o choro daqueles que se perderam. O vento soprou mais forte, e o lamento tornou-se ensurdecedor. Estela tampou os ouvidos, mas o som parecia vir de dentro de sua mente. O velho a observava com um misto de pena e resignação. Agora que ouviu o lamento, você também está ligada a ele. Nunca mais será a mesma.
Estela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que aquilo significava? Ao retornar para a cidade, Estela percebeu que algo estava diferente. As ruas pareciam mais desertas, e o céu, antes azul, agora estava sempre encoberto por nuvens pesadas. Os moradores a evitavam, murmurando algo sobre uma maldição. Durante a noite, o lamento da serra ecoava em sua mente. Ela não conseguia dormir, atormentada pelas vozes que choravam e suplicavam. Quando fechava os olhos, via rostos pálidos e distorcidos, como se fossem almas presas entre este mundo e o próximo. Desesperada, voltou à serra, buscando respostas. Encontrou novamente o velho nas ruínas. Ele a esperava, como se soubesse que ela retornaria. Você voltou, disse ele, sem surpresa. Como faço para quebrar essa maldição? Perguntou Estela, tentando conter as lágrimas. Não há como quebrar, respondeu o velho. Mas há como apaziguar as almas. Estela sentiu uma pontada de esperança. Como? Você deve continuar a tradição. Deve tornar-se a guardiã da serra. Deve ouvir os lamentos, contar suas histórias e garantir que nunca sejam esquecidos. Estela compreendeu que seu destino estava selado. A serra a havia escolhido. Para apaziguar as almas, Estela seguiu as instruções do velho. Acendeu fogueiras nas ruínas e recitou cânticos antigos, tentando trazer paz à serra. Mas as vozes continuavam. Foi então que o velho revelou a última parte do ritual. É necessário um sacrifício. Estela ficou horrorizada. Eu não posso, se não fizer, o lamento jamais cessará. E, com o tempo, você será consumida por ele. O dilema atormentou Estela. Não queria repetir os erros do passado, mas também não suportava mais carregar aquele peso. Então, uma noite, encontrou um cordeiro perdido na serra. Decidiu que seria seu sacrifício. Ela levou o animal até as ruínas, e com mãos trêmulas, seguiu o ritual. Quando o sangue tocou o solo, o lamento cessou por um instante. Mas logo retornou, mais forte e doloroso. O velho apareceu novamente. O sacrifício deve ser humano. Estela sentiu o desespero a dominar. Sabia que não poderia fazer isso. Mas sabia também que, se não fizesse, a maldição a perseguiria até o fim de seus dias. Meses se passaram. Estela isolou-se do mundo, vivendo apenas para ouvir e tentar compreender o lamento da serra. Seu semblante tornou-se pálido e cansado, como se estivesse envelhecendo rapidamente. Uma noite, o velho voltou às ruínas. Você ainda não fez o sacrifício. Não farei, disse Estela, com firmeza. Então, será você quem lamentará para sempre. No instante em que o velho disse essas palavras, Estela sentiu o vento da serra envolver seu corpo. Seu coração parou, e ela caiu de joelhos. Quando abriu os olhos novamente, estava sozinha. O velho havia desaparecido. Mas o lamento continuava. Só que agora, ela compreendia as palavras. Era a própria Estela que chorava, sua voz fundida ao vento. A serra havia escolhido sua nova guardiã. E assim, o lamento da Serra do Gama ecoou pelos séculos, levando medo e curiosidade àqueles que se aventuravam por suas trilhas. Mas, para quem escutava atentamente, o lamento trazia um aviso: não desperte o que deveria permanecer esquecido.